Pessoal, para essa questão, a gente vai considerar um piso retangular que tem dimensões 20 metros por 30 metros e onde estão desenhados duas circunferências. Essas circunferências têm centros nos pontos C1, que seria esse ponto aqui, e C2, que seria o segundo, certo? E tem raios iguais a 10. A gente sabe que essas circunferências, cada uma delas, tangencia 3 dos lados do retângulo. E eu também sei que o centro de uma circunferência faz parte da outra, né? Então, a circunferência de centro no ponto C1 passa pelo C2 e a circunferência com centro no ponto C2 passa pelo C1. Aí ele fala que a gente quer pintar a região cinza, né? Te dá o rendimento da tinta e pergunta quantos galões você vai precisar para isso. Então, é um exercício que vai precisar de vários subpassos, né? Calcular essa área vai ser um pouquinho chato. Eu vou calcular a área cinza, calculando primeiro a área branca e tirando a área branca da área do retângulo. Mas como eu vou calcular a área branca, né? Tem dois círculos sobrepostos. Eu vou aproveitar a simetria da figura para primeiro dividir essa área branca em duas partes iguais. Essa parte que está para a esquerda da linha preta, né, dessa corda, que é a corda comum entre as duas circunferências, é igual à parte que está para a direita, certo? Então, eu vou calcular a área de uma dessas partes e dobrar. Mas como eu vou calcular a área de uma dessas partes? Bom, eu vou primeiro calcular essa área verde, que é a área do círculo da esquerda, por exemplo, que fica para fora da corda. Eu vou subtrair da área do círculo, certo? E como eu calculo a área verde? Bom, eu vou calcular primeiro a área desse setor circular, né, dessa fatia de pizza inteira, que vai do ponto C1 até esses pontos de interseção dos dois círculos, né, esse setor circular aqui inteiro, e eu vou subtrair a área desse triangulinho da esquerda da área do setor para ficar com a parte verde. Tudo bem? Então, são um vai e volta um pouquinho intenso ao longo do exercício. Vem comigo para a gente começar esse cálculo. Então, vou começar calculando a área verde, né, que é a área daquele segmento circular. Mas eu preciso da abertura para eu conseguir a área do setor. Então, primeiro, perceba que quando... Deixa eu apagar essa figura daqui para a gente focar na parte, né, fazer o cálculo do lado direito. Tem outra coisa que eu quero que você perceba antes de a gente ir para lá. Como ele fala que o centro de uma circunferência passa, né, faz parte da outra circunferência, olha o que eu vou desenhar aqui. Quando eu ligo o ponto C1 no ponto C2, isso é um raio. E o raio da circunferência mede 10, né? Esse é o raio das duas circunferências, por sinal, porque vai do centro da primeira até a borda da primeira, e ao mesmo tempo vai do centro da segunda até a borda da segunda. Então, esse segmento mede 10. Só que, veja só, quando eu ligo esses centros no ponto de interseção ali de cima e no ponto de interseção aqui de baixo, perceba que eu construí dois triangulinhos que são equiláteros. Pô, como é que eu sei que esses triângulos são equiláteros? Porque todos esses segmentos que a gente desenhou são raios dessas circunferências. Esse primeiro segmento é raio, porque vai do centro até um ponto da primeira circunferência. Esse cara também é raio, vai do centro até um ponto da segunda circunferência. Isso é raio das duas, como a gente falou, né? Isso aqui e isso são raios pelo mesmo motivo que os segmentos de cima são. Então, eu tenho dois triângulos equiláteros desenhados aqui. Cada abertura do triângulo equilátero é de 60 graus. O que significa que aquele segmento que a gente desenhou, né, que é a parte que fica para fora desse segmento verde, ele corresponde a uma abertura do círculo de 120 graus, porque pega a abertura desses dois triângulos, certo? Então, se eu desenhar aqui, né, o centro do círculo C1 para a gente usar de exemplo, o segmento que a gente vai precisar calcular, ele é formado primeiro por esse setor. Vou fazer até mais grosso para ficar mais visível, né? Então, eu vou calcular a área do setor circular de 120 graus, que é essa abertura,
Pera lá. E tirando a área do triângulo da esquerda, vai sobrar só a parte do segmento circular, que é a área verde que a gente está procurando. Bom, se você olhar com atenção, se você pensar com atenção, você vai perceber que 120 graus, que é a abertura do setor que eu quero, quando você compara essa abertura com a abertura de todo o círculo, que é 360, bom, 120 dividido por 360 dá 1/3, porque eu posso simplificar por 120 em cima e embaixo. Esse setor de 120 graus, portanto, é 1/3 de todo o círculo. A área do setor de 120 graus, portanto, a área desse setor de 120 graus, portanto, vai ser a área de todo o círculo, que é π vezes raio ao quadrado, dividido por 3. Beleza? Já que essa abertura de 120 graus ocupa 1/3 de todo o círculo. Beleza. Aí eu vou ter que calcular a área do triângulo agora, né? Como é que eu vou achar a área do triângulo? Bom, volta para a figura original e lembra daqueles triângulos equiláteros que você encontrou. Essa corda verde, que separa as duas circunferências, né? A corda comum às duas circunferências, se você olhar com atenção, você vai perceber que ela é a altura dos dois triângulos equiláteros. Então, ele separa os dois triângulos equiláteros em 1, 2, 3, 4 metades, né? 4 metades de triângulo que são idênticas entre si. Então, o jeito mais simples de você chegar nessa área é você perceber que se eu junto essa metade de cá, essa metadinha de cá, ó, com essa metadinha de baixo, eu meio que formo o triângulo equilátero inteiro, concorda? Porque se você reposicionar, você pode jogar essa metadinha aqui de baixo, aqui do lado, e completa o triângulo de cima, por exemplo. Né? Ou você pode simplesmente pensar que duas metades formam um inteiro. Então, a área do triângulo que você está procurando é a área de um triângulo equilátero de lado 10. E a área de triângulo equilátero a gente calcula assim, ó, lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Essa área, portanto, gente, vai ser igual a 25 raiz de 3. Tudo isso está em metros quadrados, por sinal, né? Bom, se eu calculei a área do setor inteiro e calculei a área do triângulo, que é a parte do setor que não me interessa, a área do segmento, que é a área verde, vai ser a área de todo o setor, 100π sobre 3, menos a área do triângulo, que é 25 raiz de 3. Faz sentido? Então, muito interessante, né, essa ideia de você perceber que o triângulo que você está, né, procurando, cuja área você está procurando, é, na verdade, formado por duas metades de triângulo equilátero. E, portanto, o jeito mais rápido de calcular a sua área é juntar essas duas metades num triângulo só. Perfeito? Bom, esse segmento circular é a parte que a gente não quer do círculo. Então, vamos dizer o seguinte, se eu chamar, né, se eu pintar essa área aqui toda de azul, que é o restante do círculo, qual que seria essa área azul? Bom, a área azul vai ser a área do círculo todo, menos a área verde, que é a área do segmento. Então, vem cá para a gente calcular. A área azul é a área do círculo, que é πr ao quadrado, menos a área do segmento, que é 100π sobre 3 menos 25 raiz de 3. Não é uma conta muito agradável de você fazer, né? Não é exatamente o dia em que você mais se diverte na sua vida, mas também não é uma coisa impossível de a gente completar. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para baixo, para você ter um pouquinho mais de espaço para rabiscar as coisas. Então, 100π vai ser o resultado da área do círculo. E lembra que esse sinal de menos aqui na frente vai inverter o sinal das coisas que estão dentro, né? Então, vai ficar 100π menos 100π sobre 3.
mais 25 raiz de 3. Vou tirar o mínimo múltiplo comum desses dois primeiros termos, né? Que é 3. Para a gente juntar todo mundo que tem π num termo só. E depois eu somo 25 raiz de 3 no final. Bom, sem π tem denominador 1 se não está marcado. Então, dividir pelo de baixo fica 3 vezes o de cima, 300π, menos o 100π do segundo termo. Eu vou concluir que essa área azul é 200π sobre 3 mais 25 raiz de 3. E isso está em metros quadrados. Tudo bem? Então, a área azul, ela é metade da área branca, que é a parte que eu não quero desse piso. Então, a área branca, agora pensando lá na figura original, vai ser 2 vezes a área azul. E aí, para chegar na área branca, é só multiplicar por 2 os termos que aparecem ali, né? Então, 200π sobre 3 vai virar 400π sobre 3. Esse 25 raiz de 3 vai virar 50 raiz de 3. Essa é a área branca. Quase terminando, gente, quase terminando. A área cinza vai ser a área de todo o retângulo. Bom, o retângulo é 20 por 30, a área de todo o retângulo é 600. Menos a área branca. Olha o vai e volta, gente. Olha o vai e volta dentro de um exercício só. Isso aqui vai ficar 600 menos 400π sobre 3 mais 50, mais não, né? Menos 50 raiz de 3. Lembra de novo que esse menos na frente do parêntese inverte o sinal dos termos de dentro. Eu vou precisar aproximar esses números para a gente conseguir sair do lugar dessa conta. Então, olha só, eu vou trocar o π. Opa, deixa eu ajustar aqui o meu cabo. Eu vou trocar o π por 3,14. Infelizmente, o exercício não me deu orientação sobre qual aproximação ele quer que eu faça. Então, eu vou fazer a aproximação usual, né? Vou substituir o π por 3,14. Se o π for 3,14, esse 400π sobre 3 vai ficar 400 vezes 3,14, o que dá 1.256. E quando eu divido isso por 3, dá mais ou menos 419. E o raiz de 3 eu vou trocar por 1,7. De modo que 50 raiz de 3 vai virar aproximadamente 85. Minha área cinza, portanto, vai ser de aproximadamente 600 menos 419, que é a aproximação que a gente encontrou para esse termo, menos 85, que é a aproximação que a gente encontrou para o segundo. 600 menos 419 menos 85 dá 96. Opa, então depois de toda essa epopeia, depois de todo esse monte de conta, você concluiu que a área cinza é de aproximadamente 96 metros quadrados. E o enunciado te disse que você vai precisar comprar 1 galão para pintar cada 20 metros quadrados. Então, 1 galão pinta 20, 2 galões pintam 40 metros quadrados, 3,60, 4,80, e só no 5º galão, quando eu chegar a 100 metros quadrados, que eu consigo passar de toda a região que eu consigo pintar, que eu preciso pintar. A sua resposta, portanto, é que eu vou precisar de 5 galões para pintar a região cinza inteira. Isso significa que a sua resposta está no item C. Tá bom? Então, é uma questão longa, uma questão chata, que você precisa ficar fazendo esse vai e volta para você ir calculando a área de cada uma dessas regiões
que aparecem na figura. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.